A presença dele está entre nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá na primeira carta do apóstolo João, para que hoje nós possamos dar continuidade a essa nossa jornada pelos escritos do apóstolo São João. Deixe sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Vamos ler os versículos de número 1 e 2, tá bom? 1 João, capítulo 1, versos 1 e 2. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Esses versos iniciais que nós estudaremos, principalmente do versículo de número 1 ao versículo de número 4, vão nos dar uma base fundamental e muito importante para que nós possamos prosseguir, esse nosso caminho pela epístola de São João. Então, entender a fundo aquilo que João está dizendo, principalmente categoricamente na abertura da sua carta, é fundamental para que a gente tenha um fluxo de raciocínio e de entendimento ao longo dos próximos meses. Na semana passada, nós abordamos um panorama geral de toda a carta, da ênfase, do propósito, tentamos focar no contexto da época, o motivo pelo qual João estava escrevendo essa carta, e também focamos de forma muito pragmática no escritor, no autor, quem era, por que ele escreveu, para quem que ele escreveu. E nós observamos alguns detalhes, que eu vou abordar com você nessa nossa introdução. Talvez o primeiro grande detalhe que nós falamos semana passada e que está muito implícito aqui, está de fato dentro do que nós acabamos de ler aqui, é o que João começa ao descrever sua carta. Porque a primeira pergunta é: como sabemos que João foi aquele que escreveu? Por que surge essa pergunta? Porque João ele não começa se identificando na carta. Ele não diz quem ele é, assim como, por exemplo, Paulo fazia, Ele não dá nenhum pressuposto, ele não faz nenhuma saudação, tanto que alguns estudiosos, descaracterizam como uma carta, porque toda carta começa com aquela saudação, encerra, com uma despedida. João não faz isso. E se nós formos refletir, há um motivo pelo qual João não fez isso? Sim, há um motivo pelo qual João não fez isso. Por que será que João não quis descrever, se nomear ali, nesse ato inicial? Talvez, e muito categoricamente, seja porque João tinha um grande fundamento. João ele não estava interessado em escrever as suas premissas, em dizer quem ele era. João estava interessado em um único detalhe: demonstrar quem era Jesus. Ele estava focado em um único contexto: descrever quem era o principal motivo da carta dele. Não que Paulo não estivesse quando Paulo escreve a carta dele, não. Mas havia um propósito. Eu penso que talvez João ele estava assim tão ávido para escrever essa carta que ele pensou assim: quem quiser saber quem eu sou, vai lá no evangelho que eu já escrevi, que já está rodando aí, vai lá e sabe quem eu sou, o que eu fiz, como é que Jesus me escolheu. Meu negócio aqui é muito mais importante, eu quero ser mais direto. E ele já vai diretamente naquele que era desde o princípio. Então ele não se autodenomina, não se apresenta como apóstolo, não dá nenhuma das suas características. Ele vai direto ao ponto. O detalhe específico é: quem é Jesus? Quem é aquele com o qual eu estou escrevendo? Se o pessoal quiser saber depois, tem um outro compêndio do meu aí que eu já escrevi alguns anos atrás, vai lá e pesquisa lá. Então, eu penso que ele estava mais ou menos interessado nesse sentido. Por que o senhor pensa assim, pastor? Porque João sabia que os últimos dias dele estavam chegando.
Lembra que eu falei semana passada? João escreveu essa carta já em idade, como um avô, né, que queria algo para os seus filhos. Então, assim, ele não estava interessado em outros detalhes sobre a vida dele. Né? Então, ó, se quiser, vai lá, eu já escrevi, está rodando aí na mão de alguns discípulos dos apóstolos. Segunda coisa, é uma carta que tinha basicamente duas mensagens. Uma mensagem formativa e uma mensagem preventiva. A mensagem formativa era aquela mensagem de instrução, de ensino. Então ela é uma carta que vai ensinar muita coisa para aquele povo da época e para nós, porque ela é contemporânea a nós, né? Ela não precisa, nós não precisamos atualizar nada da carta de João e você verá o quanto ela é contemporânea a nós. Então ela é formativa e também preventiva, porque havia um contexto muito crítico naquela época de heresia, e João ele queria prevenir, né, a igreja, inserindo ali os contextos reais daquilo que é de fato o cristianismo. Então era uma carta que se subdivide nesses dois aspectos, de formar, ensinar e de exortar, prevenindo contra as falsas heresias que estavam ali rondando aquela igreja da época. E de uma forma muito clara e muito eficaz, João ele vai expressar aqui nessa carta, e fica muito claro no início dela, alguns dos seus pressupostos. Quais eram esses pressupostos? De trazer clareza aos fiéis. Que tipo de clareza? Primeiro, uma clareza em conectar os homens a Deus. Ele queria mostrar, olha, existe essa conexão. Essa conexão, ela não pode ser interrompida. Essa conexão já foi estabelecida por Jesus e pelo Espírito Santo. Segundo, ele queria trazer alegria com esses escritos. Ele não queria apenas exortar, brigar. Tem algo profundo aqui, que eu falei, né, disso já, a forma como João vai tratar as pessoas que vão receber essa carta, né? E terceiro, o principal, mostrar-lhes a figura de Jesus Cristo, a verdadeira figura de Jesus Cristo. E aí, para isso, João começa então uma carta escrita de uma forma muito peculiar, uma carta escrita de uma forma muito densa e que nós vamos gastar muito tempo aqui, porque em 2 versículos, João ele praticamente expressa tudo e mais um pouco daquilo que a carta vai dizer. E ao entender o primeiro versículo, nossa mente se abre para o segundo. Então, o desejo do meu coração é que nessa noite aqui, ao ouvir cada uma dessas palavras que João usou aqui, você leia o primeiro versículo para que você entenda o segundo de forma plena. Como que nós precisamos ler o primeiro versículo? Preste atenção nas primeiras palavras que João usa, né? Eu li na primeira parte usando a NVT e vou agora exemplificar aqui usando a NVI. Ele diz assim: o que era desde o princípio, e coloca uma vírgula. O que era desde o princípio. 3 chaves fundamentais que João descreve aqui. É muito importante que nós tenhamos em mente que João escreveu essa carta aqui usando o grego. E o grego é uma língua fenomenal, que através de uma forma verbal você consegue colocar ali de forma muito fidedigna aquilo que você está querendo dizer, aquilo que você está sentindo, né, naquele determinado momento. Então, quando ele usa o que, ele está delimitando algo. Ele não usa quem era, ele usa o que era. Por quê? Porque ele não vai tratar de uma figura apenas nominal. Ele vai tratar de uma figura muito mais complexa. Se João tivesse usado quem era, Jesus estaria tratando apenas da figura, o homem Jesus. Mas ele usa o que era, porque ele está trazendo aqui, olha, eu vou falar de uma pessoa, mas eu não quero abordar só a figura dessa pessoa, eu quero abordar a mensagem que essa pessoa trouxe com ela. Então, eu vou falar não apenas de um Jesus físico, eu vou falar daquilo que ele trouxe, que foi a sua mensagem, que veio para mudar o mundo. Então, o que era, o verbo era é colocado aqui de forma muito proposital. Esse verbo é o verbo eime, e ele foi escrito aqui no grego no tempo imperfeito, como se fosse um pretérito imperfeito. Por que João escreve esse era dessa forma? O era para nós, né, é um verbo que se refere ao passado, né?
João coloca aqui da forma imperfeita, porque ele não quer apenas se referir ao passado, ele quer se referir a uma pré-existência. Como assim, pastor? Como pré-existência? Ele quer dizer aqui que Jesus, ele não apenas estava lá no passado, ele quer dizer que Jesus sempre existiu no passado. Então não era, se você me entende, de apenas Jesus estava lá quando tudo foi criado. Não, Jesus já existia quando tudo foi criado. Consegue ver a profundidade daquilo que ele está escrevendo? Com um simples verbo, ele mostra, olha, essa pessoa que eu vou trazer a figura dele e a mensagem dele, ele não é alguém que só esteve lá no passado. Quando o passado foi feito, ele já estava, ele já existia. Isso com 3 palavras, e aí ele coloca o que era desde o princípio. E aí esse princípio, João crava toda a sua argumentação, porque essa palavra princípio aqui, que vem do arque, né, que até existem, né, quando a gente vai lá pro latim, tem algumas espécies, né, por exemplo, de bactérias que são denominadas como o arcai, né, que significa de antigo, ou aquilo que estava desde a origem. Então, bactérias que foram descritas lá atrás, né, são desse reino, família, do gênero arcai, né. Então, João, ele vai utilizar esse mesmo verbo, que é esse verbo arque. Para quê? Para dizer que Jesus não estava apenas no princípio como a origem, mas Jesus estava no princípio como uma fonte de autoridade. Como assim? O que ele está querendo dizer então? Esse Jesus, que é uma figura, que traz uma mensagem, que estava antes da criação, ele não apenas fez parte da criação, mas ele regeu toda a criação. Ele era a autoridade governamental sobre aquilo que estava sendo criado. Olha a profundidade daquilo que João acaba de nos ensinar. Por isso que eu entendo que ele não citou nada sobre ele, que ele não falou quem ele era, porque em 3 palavras ele traz a complexidade de praticamente toda a criação do universo. E aí você fala assim, nossa, né? O que era desde o princípio? João então está mostrando aqui categoricamente que basicamente muitas das coisas, ou quase tudo que ele escreveu lá no Evangelho, está aqui nessas 3 primeiras palavras, para quem, por exemplo, nunca tinha pego o Evangelho dele e vai conhecer agora. Quer ver um sinal disso? Vamos lá no Evangelho de João agora, por gentileza. Volta lá a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Nós estamos na carta, né? Agora você vai voltar um pouquinho lá no Evangelho. João, capítulo de número 1. Olha o que diz o versículo de número 15. João, capítulo 1, versículo 15. João diz assim. Vamos ler o 14, só para que você não confunda os Joãos que vão aparecer aí. 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Verso 15. João, nesse caso João Batista, deu testemunho dele quando disse em alta voz: esse é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Então, João já escreveu que João Batista tinha dito que Jesus já existia antes dele, né? Uai, como assim? João Batista, né, já disse que Jesus existia antes dele? Sim. E João Batista não estava se referindo apenas à maternidade de Maria, né? Que os dois se encontraram ali quando João também estava na barriga de Isabel. João Batista estava se referindo a algo mais. Que tipo de algo mais atrás? Quer ver? Vai algumas páginas lá no capítulo de número 8 de João. João, capítulo 8, versículo de número 58. Olha o que João escreve dentro daquilo que Jesus estava dizendo. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então a nossa cronologia vai mais atrás,
Porque João Batista disse que Jesus veio antes dele. Aí muitas pessoas podem pensar, é porque Jesus era mais novo, né, do que ele, né, lá na barriga da mãe. Aí o próprio Jesus vem e fala que ele mesmo veio antes de Abraão. Onde é que João está querendo chegar? João está querendo chegar naquilo que ele fala no primeiro versículo do Evangelho de João. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Os 8 primeiros capítulos do Evangelho de João, João sintetiza nas 3 primeiras palavras da sua carta. Ele nos leva a refletir quem era esse Jesus, de onde que veio esse Jesus, o que esse Jesus veio fazer e onde que esse Jesus governa. Olha a grandeza daquilo que ele demonstra exatamente nas primeiras palavras dos seus escritos. Então, para alguém que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus, para alguém que nunca leu sobre Jesus, se pegasse aqui apenas a primeira frase daquilo que João escreveu na sua carta, ele seria convertido e seria salvo. O quão poderoso são essas primeiras palavras. E aí João não para por aí. Após a vírgula, ele diz: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. O que João vai começar a fazer aqui? João vai começar a usar os sentidos, né? De forma sensorial, para pegar aquilo que está tão abstrato, né? No princípio, o que era, né? E vai trazer agora para a realidade daquelas pessoas que vão ler. Então talvez você está pensando em, nossa, né? Que coisa, né? O verbo grego, e da onde? João agora ele vai pegar, então ele vai contextualizar para você. Ele vai tornar algo palpável. Como? De que forma? Primeiro, usando os nossos sentidos. Qual o primeiro sentido? O sentido da audição. Ele fala, o que ouvimos. E a palavra que João usa para escrever o que ouvimos aqui é justamente uma palavra muito peculiar, que não é aquele ouvir algo especulativo. Até porque, quem é que gosta de ouvir especulações? Né? Você gosta de ouvir verdades. Você liga lá o jornal, não é para ouvir especulações de notícias. Né? Estamos achando, né, que isso... Não, você ouve lá para ouvir uma notícia real. Você não fica procurando fake news para se informar. Você quer algo concreto. João usa exatamente isso aqui. Ele falou assim, ó, nós não ouvimos algo especulativo sobre Jesus. Eu estou falando para vocês que eu ouvi esse Jesus. Certo? Então, o que ouvimos? Eu não estou te trazendo algo que eu ouvi sobre alguém. Eu estou te trazendo algo que eu ouvi. Eu estive com ele. Segundo sentido que João vai usar é o que vimos. E o termo que Jesus usa aqui para o que vimos é a palavra grega horan, que é no sentido de eu vi porque eu estive com ele. Eu vi com os meus próprios olhos. Esse é o sentido. Então João está falando, olha, sabe esse que eu te falei, que estava lá no princípio, que veio antes de João, antes de Abraão, antes da criação, aquele que estava lá no Éden, e antes do Éden, no caos, quando a terra era sem forma e vazia? Pois é, eu vi. Você já pensou? Alguém lendo esse livro? Como assim? Tem alguma coisa muito diferente aqui, né? Ele usa o plural porque ele refere aos outros. Exatamente. De forma proposital, porque ele era uma testemunha ocular, mas não uma testemunha única. Porque na época dos judeus, para você poder trazer prova de algo, você tinha que ter pelo menos mais 2 outras pessoas que comprovassem aquilo que você disse, né? Então, quando ele coloca no plural, ele está se referindo e mostrando dentro da cultura, né? Olha, nós vimos. Eu não sou a testemunha única, né? E eu vi algo que, pasme, está desde o início da humanidade. Se isso aqui não explodisse como uma chama no coração de quem estava lendo, e se isso de hoje em diante não explodir no seu coração todas as vezes que você pegar João para ler, tem algo muito sério acontecendo com você. Agora, espere um pouquinho, porque se não explodiu, vai explodir agora. João, ele usou o que ouvimos, o que vimos. Mas aí, ele continua dizendo, né, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos. Uai, ele repete o mesmo sentido, né? Ele falou,
audição, aí o que vimos e contemplamos. Aí ele repete de novo a visão, né? Porque ele já não foi direto, porque tem alguma coisa especial aí. Quando ele fala vimos, significa que eu vi com esses olhos meus aqui. Agora, o que contemplamos vai além. Sabe qual é o verbo que ele usa para escrever o contemplamos aqui? É o contemplar, de olhar para algo até que você consiga extrair um significado daquele algo. Em outras palavras, sabe quando alguém está lá num museu e a pessoa cruza os braços diante da obra e fica ali fazendo aquela cara de intelectual, né? Coloca ali. Estou entendendo, né? Vou ir além, vai ficar até mais claro agora. Você já brincou de jogo dos 7 erros, que você pega as duas imagens, você olha para uma imagem, aí você vai para outra procurar, aí você fica ali parado, olhando, até que de repente você achei um significado. É exatamente isso que João está dizendo. Ele está falando assim, ó, eu não só vi, eu contemplei, a ponto de olhar tanto, que eu encontrei um significado. E não é um significado qualquer. Que significado que é esse? Calma que eu vou trazer agora para vocês. Porque ele continua dizendo, nós vimos com os nossos olhos, que contemplamos e nossas mãos apalparam. Olha que coisa maravilhosa, não tem como não arrepiar diante disso. Sabe por quê? Porque o verbo que ele usa aqui, apalpamos, sabe o que é? É exatamente uma pessoa cega que vai tocando até descobrir, isso aqui é um livro, isso aqui é um telefone, isso aqui é uma carteira. Ele apalpa até que ele sinta, não sei se isso aqui é um copo ou uma carteira, não, agora eu senti, é uma carteira. Exatamente isso que João diz que faz. Por quê que ele usa o sentido do tocar? Por que ele usa o sentido das mãos? Porque ele usa o mesmo verbo que Jesus utilizou lá em João, quando Jesus chama os discípulos para tocarem em suas chagas. Isso é muito precioso. Sabe por quê? Porque quando Jesus os chama para tocar nas suas chagas, Jesus está curando não somente Tomé, que duvidou. Jesus está curando todos aqueles que estavam ali e renovando. O ato de tocar em Jesus é um significado extremamente grandioso para aqueles discípulos, porque naquele instante ali eles começam a compreender o que era o reino dos céus. Até aquele instante, o que os discípulos achavam que Jesus tinha vindo fazer aqui? Um reino terreno, estabelecer um reino aqui. Mas naquele momento, quando Jesus fala, venham, toque nas minhas chagas, vejam quem eu sou, aquele exato momento, os discípulos estão descobrindo do que se trata o reino dos céus. Não se trata deste mundo, se trata do mundo da glória. E quando João fala aqui, nossas mãos apalparam, significa que eu estou falando de algo que eu vi, que eu ouvi e que eu tenho conhecimento de causa. Eu peguei na glória, eu toquei no reino dos céus. Então, quando nós falamos que existe um Deus que olha por nós, quando nós dizemos que nós acreditamos em milagres, nós estamos dizendo que nós estamos expressando a mesma fé do apóstolo João. O maior milagre da humanidade foi o Cristo ressurreto, foi o Cristo encarnado e o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte. Esse é o maior milagre da história da humanidade. E se eu creio em Jesus como esse grande Deus que venceu a morte, não há nada nesse reino terreno que não possa ser feito. Não há uma causa impossível demais, não há uma dificuldade além dos meus limites, não há um sonho além daquilo que eu estou planejando que não possa ser feito, porque o maior milagre do mundo já foi realizado, já foi feito, e aqueles que viveram esse milagre nos dão hoje aqui, neste dia 3 de setembro de 2021, que é possível também para nós, porque eles viveram o milagre, e João nos diz, você também pode viver o milagre. Eu toquei nele, é desse que eu estou falando. Não existe coisa mais fantástica do que essa.
que não vai mover a nossa fé de agora em diante, em saber, nós não estamos orando, nós não estamos crendo no abstrato. A minha oração lá deitado no meu travesseiro, a minha oração lá dentro do meu carro, as minhas lágrimas de joelho lá dentro de casa, não estão indo para um universo holístico do nada. Não, existe um propósito, existe alguém que está colhendo as minhas lágrimas, existe alguém que está fazendo da minha oração uma forma de moldar meu coração para que eu possa viver os milagres, assim como os discípulos também viveram. Você compreende a grandeza disso? Aquele que tocou no reino da glória nos escreveu que é possível também nós tocarmos. Por quê? Porque ele diz que vimos com os nossos olhos, contemplamos e nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra de Deus. João, ele vem nos trazer aqui um novo sentido da palavra logos. Por quê? Além de nos mostrar tudo isso, né, e de fato contrapor, aí eu faço, né, até um link com a semana passada, quando nós falamos que existia uma heresia muito grande lá dentro da igreja, que eram os gnósticos, né, e eles falavam, é uma separação, ou é humano ou é divino, né? Então, cuida da sua vida espiritual, né? E aí a sua carne, você pode fazer o que você quiser com ela, né? João, ele vem aqui para mostrar algo e quebrar essa heresia no meio, assim, como se fosse né, no meio mesmo, dá de sola nessa heresia. É o seguinte, ele é Deus e ele é humano. Nós tocamos nele, nós ouvimos ele, nós vimos ele e ele ressuscitou. Pronto, acabou. Ele é totalmente humano e totalmente divino. Ele é Deus. Não existe nenhuma outra heresia que pode rebater isso, porque nós comprovamos isso, né? E nós no plural, reforçando mais uma vez. E aí, João, ele vem trazer esse sentido novo a respeito de palavra da vida, né? A respeito do verbo, porque ele diz lá no Evangelho que no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu fico imaginando em João parado e se inspirando para poder escrever isso aqui, raciocinando, né? Indo lá nas experiências que ele viveu com Jesus, naquilo que ele viu Jesus fazendo. E aqui na sua carta ele usa exatamente aquilo que ele tinha descrito lá no Evangelho, porque ele diz, isto, está se referindo a quê? Isto que vimos, isso que contemplamos, isto que ouvimos, isso que tocamos, é isso que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. E aí ele usa esse termo palavra, que é o termo logos. O termo logos, naquela época, já existia e era muito corriqueiro usar o termo logos para algo impessoal, né? A palavra, logos significava palavra, então qualquer palavra, escrita ou falada, é algo impessoal. João crava aqui uma nova forma de enxergar o verbo logos, que significa palavra, né? Ele muda na história o contexto desse verbo. Por quê? Porque ele pega o termo palavra, que era um termo impessoal, dito, né, por qualquer um ao acaso, e joga dentro dele uma pessoalidade, mas uma pessoalidade muito grande, a ponto de Robert Tuck declarar determinada frase sobre isso, né? Há coisas que só podem ser conhecidas eficazmente por intermédio da pura experiência. Existem algumas coisas que você conhece de ouvir falar, elas são impessoais. Agora, existem certas coisas que você só pode conhecer pela pessoalidade, pela experiência, né? É aquilo que a mãe sempre fala para a criança, né? Come isso aqui que é gostoso. Não quero, é ruim. Mas você já comeu? Não, mas é ruim, né? Mas você nunca comeu? Experimenta. Se você não experimentar, se você não tiver pessoalidade com aquilo, você vai viver a vida inteira achando que é ruim. Agora, quando você experimentar, você vai descobrir que aquilo ali tem um gosto saboroso, né? Tem gente que não gosta de açaí, né? Mas nunca comeu açaí. Experimenta, porque pelo menos você
vai ver que tem gosto de terra e vai falar, não, eu não gosto porque tem gosto de terra, né? Tem gente que fala que tem gosto, eu gosto, né? Mas tem gente que fala que tem gosto de terra, né? Experimenta, pelo menos, porque aí você tem uma pessoalidade para falar, não, eu experimentei, eu provei. E é isso que João quer fazer aqui com o Logos. Olha, eu quero te proclamar a respeito da palavra da vida. Eu quero te proclamar a respeito do Logos. Mas não é qualquer Logos. Eu quero proclamar para você algo que eu experimentei. E aí, por que ele coloca isso, né? Por que ele descreve, para a gente finalizar, Cristo como palavra? O que ele está querendo dizer com isso? Quando ele vai lá no capítulo de número 1, escreve do Evangelho, no princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio aquele que é o Logos, já existia. O Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Existia no princípio com Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Por que Cristo é a palavra? Vou te explicar. Você consegue dizer para alguém aquilo que está no seu coração? Por exemplo, você está triste porque tem alguém da sua família doente. Você consegue chegar em alguém e dizer para alguém o porquê que você está triste sem o som de palavras? A pessoa ela pode até olhar para o seu semblante e reconhecer que você está triste. Mas ela vai saber o motivo, o porquê, o que te fez entristecer. Se você não liberar palavras, se você não disser, tem um parente meu acamado, se você não disser isso, se não houver palavras, aquilo que está no seu coração não é entendido por aquele que está lá do outro lado. Concorda comigo? Se você está muito alegre porque você ganhou uma causa na justiça que você achou que nunca ia ganhar, de repente você recebeu lá na sua conta 500 mil reais. Você chega para alguém, aí que você não dá conta mesmo, porque a pessoa vai ver que você está eufórico. Se não houver palavras, se você não explicar para ela, né? E não é com uma palavra só, 500 mil. O quê? O que tem? Você vai falar, não, eu tinha uma causa muito antiga, que estava na justiça, e hoje saiu, né? Você liberou palavras. E estas palavras demonstraram ou exemplificaram para outra pessoa aquilo que estava no seu coração. Guarda isso para você agora que eu vou dizer. Cristo é a palavra, porque Ele traz até o nosso entendimento aquilo que está no coração de Deus. Nós nunca entenderíamos o coração de Deus se Deus não expressasse com palavras. E qual é a forma de Deus expressar com palavras aquilo que está no coração dele? Jesus Cristo. Ele é o Logos, Ele é a palavra. Ele estava no princípio, Ele era o princípio, Ele estava com Deus, Ele era Deus. Hoje, se eu e você podemos ter acesso àquilo que está no coração de Deus, é porque aquilo que está no coração de Deus está ressoando pelo universo, ao som de suas palavras. Que palavras são essas? Cristo Jesus, o Salvador, aquele que ouvimos, vimos, contemplamos, tocamos, aquele que se sacrificou, aquele que veio a esse mundo, padeceu em nosso lugar, para se tornar não apenas uma palavra qualquer, para se tornar o verbo pessoal que nós temos conosco, o Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que está conosco e que hoje reverbera em nós aquilo que está no coração de Deus e que só poderia ser dito por intermédio dele, Cristo Jesus. Ele te diz nessa noite que você é especial, que existe um futuro planejado, proposto para você. Ele diz que os seus sonhos são possíveis. Ele diz que você precisa continuar sonhando, que você precisa continuar caminhando, porque ele está dizendo isso não de forma impessoal. Ele está dizendo isso porque ele traz isso do coração de Deus, do coração de quem te criou, do coração de quem te formou,
do coração daquele que te escolheu, te separou, para viver uma vida de alegrias, para viver uma vida de conquistas e de dificuldades. Porque quando as dificuldades vierem, existe também algo no coração de Deus que precisa ser dito para você. Ser forte e corajoso. Continue lutando. Está difícil? Isso estava previsto. Você passaria pela dificuldade. Mas lá no coração de Deus também tem palavra de ânimo e de força para você nesse momento difícil. Continue acreditando. Continue suportando. No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. E o que é a palavra? A palavra é Jesus. É Jesus que traz esse recado hoje do coração de Deus para você. Mais do que nunca, eu posso dizer que, assim como, às vezes, corriqueiramente, em algumas pregações a gente diz, eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite, Eu posso dizer para você hoje aqui nessa quinta-feira, eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. A mensagem é Cristo, porque Ele é a palavra e Ele sabe o que está no coração de Deus e Ele reverbera isso para tornar conhecido em seu próprio coração. Que Ele te abençoe nessa noite, renove a sua fé, sua esperança e sua força, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós cremos plenamente que no princípio era a palavra. No princípio o Senhor estava. No princípio o Senhor criou todas as coisas. E antes da fundação, o Senhor já governava, pairava sobre a face das águas. E ao raiar da luz, no som da voz de Deus, ali estava o Verbo. Ali estava Jesus. E ao raiar daquela luz, raiava também a esperança de hoje para os nossos corações. Porque se hoje, ó Deus, nós podemos crer que os nossos sonhos serão realizados, se hoje nós podemos acreditar que algo novo irá acontecer ainda na nossa vida, se hoje, ó Deus, nós podemos acreditar aqui plenamente que os nossos sonhos não morreram, se hoje nós podemos ter fé e esperança para continuar insistindo, para continuar acreditando, é porque lá no princípio houve luz, quando Deus disse, haja. E nós cremos nisso, Pai querido. Nós não cremos nisso porque isso é uma teoria qualquer ou alguma linha filosófica. Nós cremos nisso porque existe uma verdade, uma premissa muito grande, baseado naqueles que escreveram sobre o Senhor, naqueles que foram testemunhas oculares daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor falou e daquilo que o Senhor venceu. Nós cremos, ó Deus, que o que o apóstolo João contemplou foi o maior milagre da história. E por escrever e nos revelar isso, nós também podemos crer hoje no nosso milagre. Nós também podemos crer hoje num futuro de glória, num futuro de esperança. Mesmo quando o tempo não é favorável, mesmo quando a circunstância, ó Deus, diz totalmente o contrário, nós podemos dizer que o Verbo veio, habitou entre nós e não partiu sem deixar conosco o Espírito Santo, não foi embora sem nos deixar a esperança da glória, de que aquilo que existe no coração de Deus pode acontecer em nós, pode se concretizar em nossas vidas, Senhor, e de forma, Pai querido, apaixonada, nessa noite, nós rendemos a Ti, ó Deus, a nossa gratidão e oramos ao Senhor com intensidade, pureza em nosso coração, ó Deus, crendo, ó Deus, crendo que essa palavra é verdadeira para nós hoje aqui nesse lugar, no ano de 2021, nós podemos tomar essa palavra, ó Deus, como algo concreto para os nossos corações, nós podemos abraçar essa palavra e, ó Deus, da mesma forma que o apóstolo João pôde tocar no Senhor com uma experiência
transcendental. Nós também, pela fé, hoje podemos tocar no Senhor. Pela fé, nós podemos tocar, ó Deus, no Senhor, acreditando que a nossa cura chegará, acreditando, ó Deus, que o nosso pedido se concretizará, acreditando que a situação do nosso país se transformará, acreditando, ó Deus, que mesmo quando lutas maiores vierem, nós poderemos continuar firme, porque existe um verbo que ressoa desde a eternidade, existe um verbo que ressoa e que chega em som audível nesta noite em nossos ouvidos, para que todas as vezes que nós abrirmos a nossa Bíblia, todas as vezes que nós tivermos em lutas, em dificuldades e abrirmos a nossa Bíblia em João e lermos aquilo que João escreveu, nós poderemos ver que o verbo fala conosco, que o verbo traz ao nosso coração aquilo que está no coração de Deus. E que nessa noite o verbo traga ao nosso coração força, que o verbo traga ao nosso coração resiliência, que o verbo traga ao nosso coração fé, que o verbo traga ao nosso coração ânimo, que o verbo traga ao nosso coração alegria para podermos continuar caminhando, para podermos continuar acreditando que o amanhã trará assim algo novo sobre os nossos corações. Pai querido, que essa certeza, que essa convicção, ó Deus, nunca nos abandone, e que se porventura um dia, ó Deus, ela tentar se esvairecer, ó Deus, pelos nossos dedos, que nós possamos abrir a Bíblia e ver, enxergar com os nossos olhos o texto que hoje nós estudamos, e que ele renove no nosso coração a chama, faça, ó Deus, acender a expectativa nos nossos corações, exploda, ó Deus, em nosso coração ânimo, fervor, para acreditarmos, para sonharmos, para vivermos, ó Deus, para com intensidade sermos, ó Deus, prova daquilo que um dia o Senhor fez na vida dos apóstolos e também pode fazer hoje nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai querido, com todo o nosso coração. Te louvamos, ó Deus, com tudo que somos, porque sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor está nesse lugar. Abençoe esta casa, abençoe, ó Deus, a nossa sexta-feira, abençoe o resto desse mês de setembro, ó Deus, e nos faça contemplar com os nossos olhos aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém.